Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de Efésios, capítulo número 5. Vamos fazer a leitura completa do capítulo, né? E a nossa meditação será a partir do versículo número 22. E o título da mensagem, a leitura da mensagem é: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem paroíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aleluia, Pai. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá
a sua mulher, e serão dois numa só carne. Querido, né, irmãos? Vamos repetir esse versículo aqui, irmãos. Versículo 31, né? De Efésios capítulo 5, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne, né? Coisa linda, é coisa maravilhosa, né? Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Né? Vamos repetir os 3 versículos, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Não são mais 2 carnes, irmãos. Como é que pode o casamento acabar, né? Como é que pode o divórcio, né? Como é que pode o divórcio, o desquite, né? A separação, tudo que existe, né? Separar uma única carne, né? Porque Deus uniu os dois numa só carne. Como é que pode, né? Tem até uma outra palavra que diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem, né? Na celebração de matrimônio, né? É usado muito essa palavra, né? Os dois numa só carne, aquilo que Deus uniu, não separe o homem, né? Mas parece que o povo não lembra do versículo que leu, do juramento que fez, do que está escrito, do que falou, né? Porque se não é para ser aquilo que Deus uniu não separa o homem, como é que depois procura o juiz para poder separar? Né? O juiz não é homem, né? Porque a palavra é clara, transparente, né? Não deixa, é inequívoca, né? Aqui serão os dois uma só carne. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem, né? E como é que vão ao juiz 1 ano depois, 2 anos, 6 meses, 10 anos para pedir divórcio, desquite, né? Ainda que o homem faça, irmãos, Deus não recebe. Você não é divorciado, você é divorciado da sua mulher. Você é mulher divorciada do seu marido, ou desquitado, né? É só no papel, irmãos, porque para Deus isso não aconteceu. Com Deus não é dessa maneira, né? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois numa carne. Dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E a referência diz, irmãos, louvado seja Deus, né? Aleluia, Jesus. Sujeitando-vos uns aos outros, a submissão de uns para com os outros em Cristo é um princípio espiritual geral. Todos, é abrangente a todos. Marido, mulher, pai, filhos, genros, nora, netos, neta, cunhados, irmãos, parentes, amigos, conhecidos, vizinhos. Essa palavra é dirigida a todos, sem exceção. Né? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Ainda que você não queira, ainda que o seu desejo no seu coração é revidar, à mesma altura é o chamado dar o troco. Mas a recomendação da palavra de Deus é para que você não faça isso. É para que eu não faça isso.
para que nós não façamos isto. A recomendação de Deus é: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. A submissão de uns para com os outros em Cristo é um princípio espiritual geral. Esse princípio deve ser aplicado principalmente à família cristã. A recomendação é para todos, mas principalmente, irmãos, né? Um lar cristão, um homem cristão, uma mulher cristã, o crente fiel e verdadeiro. Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E como é que você pode? Como é que eu posso? Como é que nós podemos procurar um homem do mundo para colocar paz entre nós? Né? Você vai a um juiz iníquo, você vai a um juiz do mundo, ainda que ele seja um juiz que pratica a justiça e o juízo, mas você devia ser luz para ele, mesmo ele sendo juiz. Deus nos dá essa autoridade. No Salmo 82 isso está claro. No Salmo 82 isso está claro. Sobre a ida dos grandes homens de Deus para puxar a orelha dos juízes por não praticar retamente a justiça, por praticar ou parcialmente ou distorcê-la totalmente, as leis, os estatutos, os mandamentos. Os juízes iníquos. Salmo 82, vai lá, irmãos, medite do começo ao fim no Salmo 82 e vê a autoridade que Deus dá para os seus servos, para os seus santos, os seus profetas. O Senhor nos dá autoridade para repreender os juízes que julgam iniquamente, ou que não julgam retamente, ou que não julgam corretamente. Dois servos, marido e mulher, vai a um juiz do mundo para poder colocar paz entre eles, através do divórcio, do desquite, da separação. Deus não permite isso, irmãos. Deus não aceita. Não provém de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Deus. A submissão de uns para com os outros em Cristo é um princípio espiritual geral. Não é para alguns, é para todos. Esse princípio deve ser aplicado principalmente à família cristã. A submissão, a humildade, a mansidão, a paciência e a tolerância devem ser características de cada membro da família. Entende, irmãos? Cada membro da família deve colocar em prática no seu dia a dia essas 5, 6 recomendações da Santa Palavra de Deus, que fala conosco aqui. A submissão. A submissão. A submissão de uns para com os outros em Cristo é um princípio espiritual geral. Esse princípio deve ser aplicado principalmente à família cristã. A submissão, a humildade, a mansidão